Eita, meu irmão, olha a besteira que o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, BPMA, de Brasília, acabou de fazer. Eles acabaram de soltar uma piton pensando que fosse uma jiboia, e isso pode causar um desequilíbrio ambiental terrível para a nossa fauna. Bom, o que acontece aqui no jornal é que dia 6 do 4, quarta-feira de abril de 2022, a equipe de PMs ambientais recebeu o chamado informando sobre a presença do animal, que chamou a atenção pelo tamanho. E para eles, como está no jornal, tratava-se de uma jiboia de mais de 2 metros. Cara, é absurdo. Cara, olha isso, que perigo, cara, que perigo a gente ter um desastre ambiental com a soltura desse animal, cara. Esse animal exótico que causa problema em tudo quanto é lugar do mundo. Foi confundido com uma jiboia e solto pelo próprio batalhão ambiental, cara. E aí eu volto a fazer a mesma pergunta. Se o profissional da fauna silvestre, segundo a normativa do CFBio, está bem claro e explícito, é o biólogo, por que raios você não tem o conselho atuando, obrigando as instituições públicas a fazerem concurso para biólogos? O que acontece, sabe qual é? Apesar da boa vontade do batalhão, e eu, adoro o trabalho que eles fazem, isso é fato, tá? Tanto do batalhão quanto do bombeiro, que arriscam as suas vidas para nos proteger e arriscam as suas vidas para proteger os animais. Mas o fato é que milhares de animais aparecem na mão deles todos os dias e eles não sabem muito bem o que fazer, não identificam, não tem catálogo, não fazem estudos científicos sobre a situação. Isso porque não é obrigatório que você tenha um biólogo como policial, que você tenha um biólogo como bombeiro, e aí cada um faz o que bem entende. E o que ele fez ali pode causar um desastre ambiental terrível. A gente está falando de uma Piton bivitatus, aquela cobra é uma Piton bivitatus ou uma Piton molorus, que é justamente a cobra que causa grandes problemas e grandes transtornos nos Estados Unidos, nos Everglades, cara. Essa cobra é sinistra pra caramba. Ela fica maior que uma jiboia. Já teve casos dessa serpente ter mais de 5 metros de comprimento registrado, ok? Então, assim, é uma serpente grande pra caramba. Eu tenho um vídeo aqui que o pessoal confundiu com o sucuri, só que tem um detalhe. Ela não é aquática, ela não fica lá dentro d'água apenas. Ela vai na água, ela nada na praia, vai até ilhas, ocupa o meio terrestre. Ela é uma cobra, cara, que é muito sinistra e não tem um predador natural para ela. Nós não temos a cobra-rei aqui para fazer o controle biológico. Pelo contrário, ela simplesmente se espalha e devora tudo. Lá nos Estados Unidos, nos Everglades, aonde ela está, eu tenho os artigos científicos comprovando isso, está no meu site. Aonde ela está, onde ela se encontra presente, 95% da fauna silvestre some. Sabe por quê? Porque ela devora garça, ela devora devora o jacaré, na boa. Vai lá dentro d'água, igual a sucuri faz, e devora o jacaré, meu irmão. Ela devora guaxinim, ela devora tudo o que encontra pelo caminho. E aí, gambá, o que acontece? A fauna silvestre some toda. Se a fauna silvestre não está presente, a fauna silvestre é quem come os frutos nativos e que dispersam esses frutos nativos. Sem a fauna silvestre presente, a gente tem um problema chamado defaunação, onde as florestas não se renovam, porque o fruto precisa ser comido pelos animais para que o caroço passe pelo trato digestório, haja quebra da dormência para nascer. Além disso, os animais levam para longe. Eles vão espalhando as sementes. Se você não tem os animais, você condena aquela floresta de existir. Você não está falando em 100 anos, mas está falando em 200, 300, numa idade que não é a nossa. Mas você condena elas a existirem. E aí, quando tu chega na floresta, tu vê um monte de frutos podres nas árvores, podres no chão. Por quê? Porque o animal que comia e dispersava a semente não está ali. E essa serpente causa esse problema porque ela simplesmente devora tudo quanto é animal, tudo quanto é ave, tudo quanto é mamífero. É uma serpente muito bem adaptada, poderosíssima essa serpente. Se ela se espalha pelo Brasil, você vai ter um desastre ambiental, cara, gigantesco. Eu peço aqui encarecidamente que você compartilhe esse vídeo.
urgentemente para que esse vídeo chegue lá nos jornais. Eu já vou mandar ele para os jornalistas. Não é uma jiboia, é uma piton perigosíssima. Perigoso demais, cara, que esse animal esteja na natureza. Veja, Henrique, mas é uma só, não tem problema nenhum, porque ela não vai sobreviver. Não, não, essa cobra faz partenogênese. O que é isso? Ela não precisa do macho para se reproduzir. Gente, olha só, o escorpião amarelo, que hoje é uma praga no Brasil inteiro, mas ele foi se espalhando pelo Brasil, o escorpião amarelo, por quê? Construção, né? Caminhões vão levando o escorpião amarelo, ele vai no meio. E o que acontece? Por que ele virou uma praga? Por que especificamente esse escorpião amarelo virou uma praga? Que é nativo, não é nativo das outras regiões do Brasil. Porque é só a fêmea não precisa de macho para se reproduzir. Ela faz partenogênese, ela se reproduz sem o macho. E por isso ele se espalha com uma velocidade muito grande. E não só isso, o escorpião amarelo, ele é letal. E no caso dessa piton, que é a Piton bivitatus, ela, cara, várias serpentes, já foi demonstrado isso, tem um artigo comprovando que ela, inclusive esta serpente, faz partenogênese, ou seja, ela pode colocar ovos sem necessidade de um macho, e isso espalhar para a natureza, cara. Essa serpente coloca aí até 100 ovos, uma serpente dessa. Lá nos Estados Unidos, eles não vão conseguir se livrar dessa serpente. Ela aqui no Brasil, na natureza, pode ser extremamente problemático. Os bombeiros, eu peço encarecidamente que os bombeiros, eu estou gravando isso aqui no dia 6, mas eu peço encarecidamente que a partir de hoje, dia 7, os bombeiros, a Polícia Militar, vá atrás desse animal. Não deixe ele na natureza. Captura esse animal não pode estar na natureza. Essa espécie de cobra não pode estar na natureza. Essa espécie de cobra é perigosíssima porque ela pode se reproduzir e ela se reproduzindo, cara, vai ser um desastre ambiental no Brasil. Ela vai ocupar um nicho ecológico vago, um nicho ecológico onde ela não tem predador, um nicho ecológico onde ela vai predar tudo o que tiver pela frente, o que vai causar um desastre, cara. Não pode. Cara, assim, eu tô falando às vezes, eu não sei como me expressar, mas eu estou absolutamente nervoso com a soltura desse animal na natureza. Ele não pode estar na natureza. Então peço encarecidamente uma força-tarefa para achar esse animal e retirá-lo da natureza antes que seja tarde. Porque ela vai demorar a se desenvolver caso ela se reproduza, mas ela pode fazer isso. É uma possibilidade, mas dentre 10, 20 anos, a gente pode estar com um problema ambiental gravíssimo dessa serpente se espalhando pelo Brasil. Por favor, Batalhão Militar Ambiental, bombeiro, voluntários, achem essa cobra e retirem imediatamente ela da natureza. Fizeram a soltura errada. Só lembrando que os voluntários devem ser especialistas, ok? Tipo biólogos, veterinários que tenham conhecimento de causa, até pessoas que realmente tenham conhecimento de causa, mas desde que estejam capitaneados por um órgão oficial, tipo IBAMA, INEA, órgãos ambientais, tá bom? Não é para você, pessoa comum, sair indo lá na mata e pegar qualquer bicho, não. Claro, essa piton, ela não é peçonhenta, ela não vai te causar mal, né? Ela é constritora, assim como uma jiboia, assim como uma sucuri. Ela não é peçonhenta, mas é uma cobra forte. Uma pessoa sozinha pode ter problemas, porque ela é grande, e se ela te morder, se enrolar no seu braço, você pode ter dificuldade de tirar. Então assim, e você pode acabar pegando uma cobra errada que seja peçonhenta. Então não é um serviço para leigos, isso é um serviço para pessoas especializadas. Então os voluntários são pessoas devidamente gabaritadas. Eu conto com a ajuda dos biólogos, mas desde que estejam devidamente capitaneados lá ou de comum acordo com os órgãos ambientais, para que ninguém vá sozinho, faça besteira, claro, com exceção dos biólogos que são devidamente qualificados para isso, para agirem sozinhos.